Salve, salve rapaziada, por aqui professor Daniel Comanducci, hoje para mais um assunto, vamos falar um pouco a respeito aí hoje de alguns movimentos separatistas que acontecem no continente europeu. A gente vai tratar de temas referentes aí a separatismos que ocorrem na Espanha, na Irlanda e também na região do Cáucaso, localizada aí na Rússia. Então, vamos lá para a gente conhecer um pouco mais disso aí. Muito bem, vamos então começar aí falando a respeito de um dos movimentos separatistas europeus. Na verdade, movimentos separatistas hoje pelo mundo é o que mais ocorre, especialmente o mundo pós-Guerra Fria, passou a ver com mais intensidade a eclosão desses movimentos separatistas e na Europa, especialmente nos últimos anos, alguns deles ganharam muito destaque, muita notoriedade pela grande mídia. Vamos começar falando um pouco a respeito da Espanha, que apresenta movimentos separatistas tanto na região do País Basco, que pega, entre outras, a província de Navarra, e também na região da Catalunha, que está ali na região de Barcelona. Bom, a questão do separatismo do povo basco, localizado entre o norte da Espanha e o sul da França, é um separatismo também que vem de longa data. Se um dos princípios fundamentais que as Nações Unidas pedem para que um povo reconheça a sua autonomia é o fato de uma cultura própria, é o fato de ter um território em que esse povo já tem uma identidade, já tem a sua história consolidada por ali e um governo próprio, o povo basco já tem tudo isso, há um bom tempo inclusive. São aproximadamente 2 milhões de habitantes, que apresentam toda uma particularidade, uma cultura própria, um povo que tem a sua própria cultura, o seu próprio idioma, sua própria bandeira, o seu próprio hino nacional, princípios absolutamente que nada tem a ver com a Espanha e com a França. Especialmente a Espanha, dentro da Espanha, que os movimentos são um pouco mais intensos e foram um pouco mais violentos nos últimos tempos aí. A questão separatista basca, entre outros fatores aí, ela engloba uma região localizada, como eu disse há pouco, no norte da Espanha, e uma cidade muito importante onde o povo basco vive é a cidade de Bilbao. Muitos já devem ter ouvido falar dessa região. Essa faixa do território é uma faixa que tem uma importância, não é a região mais rica, mas é uma região importante para a Espanha. E, no entanto, historicamente falando, em especial na época da ditadura de Francisco Franco, esse povo foi muito reprimido, em algumas vezes até com uma violência desproporcional, período referente aí à Guerra Civil Espanhola, por ordem do general, do ditador Francisco Franco, houve um bombardeio em Guernica, inclusive expresso num quadro muito famoso de Pablo Picasso, que matou milhares de pessoas bascas, e isso acabou gerando uma indisposição muito grande na história nessas últimas décadas entre o povo basco e o restante da Espanha. Em 1959, os bascos criam o ETA, ou ETA, que é o grupo conhecido por Pátria Basca e Liberdade, são as iniciais na língua basca, uma língua chamada euskera, e o ETA surge para reivindicar a independência desse território. É interessante falar, muitas vezes eu falo isso com os meus alunos, que quando nós temos um evento que vai acontecer em Bilbao, mesmo na questão do futebol, um time espanhol como o Real Madrid vai enfrentar o Atlético de Bilbao. A própria imprensa espanhola fala que, por exemplo, esse fim de semana o Real Madrid vai ao País Basco enfrentar o Atlético de Bilbao, ou seja, os espanhóis tratam a região como o País Basco. Só o governo espanhol não permite essa separação, que essa separação se consolide juridicamente falando, para que eles não percam o território. Então, os espanhóis hoje, não na época do Franco, no nacionalismo bem absurdo, na verdade, não havia esse respeito, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, há um relativo, digamos, respeito da maioria dos espanhóis com essa região. Alguns dos bascos, no entanto, eles não querem apenas esse respeito, eles querem porque querem a independência do país. E o ETA, criado em 1959, em muitas ocasiões, usando de artefatos bélicos, de bombas, acabou promovendo muitos atentados terroristas em cidades importantes da Espanha, como forma de pressionar o governo espanhol a ceder a independência dessa região.
Historicamente, isso ainda não surtiu grandes efeitos, inclusive, com o passar do tempo, o próprio ETA perdeu o apoio de muitas pessoas dessa região basca, que são extremamente nacionalistas, mas hoje, isso eu estou exagerando, né, gente? Não vamos dizer que 5% dos bascos apoiarem as ações violentas do ETA, já seria muito, né? A maioria dos bascos querem sim a independência, que fique bem claro, mas hoje querem isso por meios diplomáticos, né? Negociações políticas e fazer isso por meios não violentos, tanto que desde o ano de 2005 o ETA anunciou o fim da luta armada e as relações da Espanha com essa região basca hoje estão um pouco mais tranquilas. Mas como vocês entenderam bem aí, na verdade a Espanha é um país, mas que no seu interior tem várias nações. Uma das nações é a nação espanhola, a nação basca, e a outra nação, para a gente já entrar no próximo movimento separatista, é o povo catalão, né, que vive na região da Catalunha. Catalunha também, uma província espanhola, que no entanto, aqueles que ali vivem não se consideram espanhóis, eles são catalães. Esse é o sentimento de nacionalidade que tem a população que vive nessa região. A exemplo dos bascos, os catalães também têm uma bandeira, têm um hino nacional, têm o seu próprio idioma, têm a sua própria cultura, inclusive, né, além de quererem criar um país independente, que é a Catalunha, assim como os bascos, não reconhecem a monarquia espanhola, essa discrepância entre eles aí também. E a luta dos catalães pela sua independência, ela sempre existiu na história espanhola, mas ela voltou a ganhar muita força nos últimos 3, 4 anos aí. Um dos fatores importantes pelo qual a Espanha não permite essa independência em hipótese alguma é que a Catalunha, né, especialmente ali Barcelona, pós-Madrid, é a cidade mais importante do território espanhol. Só a província da Catalunha ela representa próximo de 1/4 da economia espanhola. Como eu sempre faço um comparativo na sala de aula, quando eu falo desse tema com meus alunos, é como se você pensasse o estado de São Paulo se separando do Brasil. Isso para a Espanha, que já não vive tempos muito bons na economia, seria uma verdadeira tragédia, visto que inclusive a Catalunha é a região da Espanha que ainda continua sendo a menos impactada pela crise que surgiu nesse país aí nos últimos anos. Outra situação também que se verifica muito pela questão do futebol, a gente fala também muito desse exemplo do Real Madrid, que é de fato um time espanhol, com o Barcelona. Para muitos o maior clássico da história recente, né, de longa data já também, né, no futebol mundial, mas vai além, tá, gente, de uma rivalidade futebolística. Real Madrid e Barcelona entra também muito essa questão dos povos. Eu muitas vezes comparo como se fosse o Brasil e a Argentina, vamos pensar mais ou menos dessa forma aí, tá? Uma polêmica muito grande, né, que surgiu aí, né, numa história recente do futebol espanhol, foi justamente quando o zagueiro Piqué foi colocado como capitão da seleção espanhola de futebol, sendo que o Piqué, inclusive, é catalão, né? A própria população espanhola criticou muito, né? Até porque o Piqué não é apenas um zagueiro famoso que todo mundo conhece, né? Casado com a Shakira, né? E tudo mais, mas ele também é catalão e um dos líderes, uma das personalidades da Catalunha que mais fervorosamente defende a separação da Catalunha em relação ao restante da Espanha. Então muitos espanhóis criticaram como é que pode um cara que defende tão intensamente esse desmembramento, que é tão pró-Catalunha, assim como tantas outras personalidades, tá, gente? Não apenas ele. Mas como esse cara é digamos, o capitão da seleção espanhola de futebol, isso gerou um certo incômodo entre eles aí e a briga muito forte ali também. Por meio político, lideranças importantes da política catalã chegaram a ser presas na história, né, agora nesses últimos meses, né, uma situação realmente que está trazendo muita preocupação para a Espanha, que hoje também é outro país que se vê às voltas com outras preocupações que agora são até maiores do que essa, que é o caso do coronavírus. A Espanha é um dos países que a gente tem visto aí mais acometidos por essa grande tragédia dessa pandemia internacional aí. Beleza? Bom, essa é a situação da Espanha. Eu queria passar agora para a região do Cáucaso. O Cáucaso está localizado na Rússia, na parte europeia, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? É uma faixa da Rússia que
na verdade, não é tão grande, mas que, no entanto, tem uma importância absoluta. É uma região muito rica em gás natural, uma região muito rica em petróleo, por onde passa uma rede de gasodutos e de oleodutos muito importante para a economia russa, mas uma região que, historicamente, sempre trouxe muita dor de cabeça para os russos. Por quê? Algo parecido com o que a gente viu agora da Espanha. Vivem vários povos de várias etnias diferentes no Cáucaso, agora você vai achar de várias etnias ali, menos russos. Ou seja, existem etnias que, em sua grande maioria, são islâmicas, os povos caucasianos, em sua grande maioria, seguem a religião islâmica, e e esses vários povos também, além do islamismo, o que une eles é o ódio que eles têm em relação aos russos. Tá? Eles não gostam nada dos russos ali, e muitos desses povos lutam pela independência. Todos eles teriam territórios muito pequenininhos, tá? Inclusive a crítica que se faz a esses movimentos separatistas é que muitos desses territórios não teriam nem uma condição econômica de se manter caso conquistassem essa independência, mas os movimentos já ocorrem ali há muito tempo. Depois que terminada a Guerra Fria, nos anos 90, um dos povos que vive no Cáucaso, que são os chechenos, começaram, pouco mais de 1 milhão de habitantes, começaram a lutar pela independência dessa região, que a gente vai colocar aqui do lado para vocês verem agora, que é a região da Chechênia. Para um território do tamanho da Rússia, que dá exatamente 2 Brasis, se o Brasil já é um país continental, a Rússia, imagine só. Então, para a Rússia perder a região da Chechênia, seria muito problemático, em termos de tamanho, termos territoriais, até que não tanto. A Chechênia seria um país que representaria mais ou menos a metade do tamanho do estado do Sergipe, que já é o menor estado brasileiro. Só que o grande problema é que se a Rússia reconhece a independência da Chechênia, que um povo que também, como todos os povos caucasianos, muçulmanos, odeiam a Rússia e que nos anos 90 resolveram lutar pela causa até o fim. Realmente a luta dos chechenos está sendo muito, muito firme. Eles têm feito, inclusive, lutas que muitas vezes condenadas pela grande comunidade internacional, utilizando-se de terrorismo. Um grupo extremista checheno é um caso que mais causou repercussão, e eu diria que até uma revolta internacional. Eles invadiram em 2004 uma escola na cidade de Beslan, uma data que foi conhecida como o Massacre de Beslan, e depois de uma ação mal sucedida da polícia russa, várias bombas explodiram nessa escola, matando algumas centenas de pessoas. Entre estas vítimas, além de funcionários da escola e tudo mais, muitas crianças com idades de 4 a 10 anos morreram nesse atentado. E num momento, em 2004, num momento em que muitos países apoiavam a causa da Chechênia. Só que após esse atentado que acabou vitimando crianças, seres mais inocentes, não tem como a gente imaginar. Então até mesmo os países mais libertários acabaram tirando o apoio, e os próprios chechenos, eu tenho certeza, viram realmente que tentaram um caminho que não foi o mais correto. Tanto que depois desse ataque à escola em Beslan em 2004, os chechenos ficaram meio sumidos por um tempo, não houveram grandes ataques, claro que eles realizam ataques de tempos em tempos, mas na proporção desse massacre em Beslan, eles não voltaram a fazer nada muito parecido. Para a Rússia surge uma grande preocupação, que é acabar com isso, porque 1 milhão de chechenos enfrentando a Rússia inteira. Só que os chechenos, eles são conhecidos na região do Cáucaso, e já muito conhecidos pelos russos, como os piores inimigos que uma pessoa pode ter. Muitos falam que os chechenos são os aliados mais fiéis que você pode ter numa guerra, são aqueles que no meio de um conflito tem aquela fidelidade canina mesmo, mas não queira tê-los como inimigos. E a Rússia, em meio a ataques, em 2001 teve um ataque também que ocorreu em um teatro em Moscou, em 2010 um ataque também no metrô de São Petersburgo. Então ataques coordenados com muita frequência, esse de 2004 na escola. A ideia qual é, gente, do uso da violência? Claro que absolutamente não concordo, e acho que a maioria das pessoas também não. Mas a ideia deles é promover o ataque, levar o pânico, instaurar o caos na Rússia, para que a própria população russa amedrontada pressione
o governo a ceder a independência para essa região. Mas, como eu disse, se cede a independência para a Chechênia, existem pelo menos mais 7 etnias no Cáucaso, né, os daguestaneses que vivem próximo aos chechenos, tal, que também vão querer sua autonomia. E se a Chechênia representa metade do Sergipe, mas aí dos chechenos, aí tem mais uma etnia, tem mais outra e tal, aí todos eles podem, né, se inflar, se encorajar e todos querendo a independência, como eu disse, numa região que é de grande importância econômica para a Rússia. Pós-eleição de Vladimir Putin, a situação ali acabou se tornando ainda mais tensa, porque o Vladimir Putin, ele definitivamente não abre diálogo, ele não abre um canal de conversações com os chechenos, muito antes pelo contrário, ele tem uma política muito rígida, muito ríspida com essa população, o que ainda aumentou mais a rivalidade, que já é muito grande entre os russos e os chechenos. Muito bem. E por fim, gente, nós vamos tentar falar um pouco aqui sobre o que acontece no Reino Unido em relação à questão da Irlanda do Norte, a Irlanda, né, de uma forma rápida, tentando compreender aquela diferença entre Reino Unido. Na aula do Brexit a gente falou um pouco disso, para quem já assistiu, mas o Reino Unido, a Inglaterra e a Grã-Bretanha. Afinal de contas, né, gente, o que é o Reino Unido? O Reino Unido é a junção entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Tá? A Inglaterra é um país que está dentro do Reino Unido, que faz parte do Reino Unido, o principal deles, inclusive. Tá? E a Grã-Bretanha, na realidade, é uma ilha. É uma ilha onde estão 3 países, a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Tanto que, historicamente, conhecido como Reino Unido da Grã-Bretanha, e, posteriormente, um pouco mais adiante, houve também a incorporação da Irlanda do Norte a esse Reino Unido aí. Bom, aí depois o Reino Unido passou a ser o Reino Unido da Grã-Bretanha, mais a ilha do lado, que é a Irlanda, né, foi dividida posteriormente, mais a Irlanda do Norte, que é uma possessão do Reino Unido aí também. Bom, a situação é que o território da Irlanda do Norte, ele hoje tem uma divisão muito clara. A Irlanda, historicamente, é de maioria católica, enquanto o Reino Unido de maioria protestante. A Irlanda do Norte, especialmente, desde que o Reino Unido se apropriou desse território, muitos britânicos, né, muitos que habitavam a Grã-Bretanha, migraram para o norte da Irlanda e, a partir daí, a população protestante foi crescendo muito. Tanto que hoje a Irlanda, que é independente do Reino Unido, mais de 95% da sua população é católica, mas a Irlanda do Norte ela ficou muito dividida. Na verdade, não tão dividida. A maioria, quase 60%, 58%, 59% da população, maioria é protestante, 41%, 42% são católicos. A situação hoje, então, qual é? Esses 58%, 59% que são protestantes, eles defendem a manutenção da união, né, da Irlanda do Norte com o Reino Unido, tá? Eles são aqueles que defendem a permanência, e os 41%, 42% de católicos são aqueles que defendem que a Irlanda do Norte volte a integrar a Irlanda e a Irlanda se torne uma só Irlanda reunificada depois de tantos anos aí de separação, quase um século, na verdade. Tá? Os irlandeses católicos, eles acabaram criando o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, que já travou duelos e batalhas imensas aí, né, e grandiosas com o exército britânico. Uma delas, a mais famosa, em 1972, se tornou conhecida como Domingo Sangrento. Se você ainda não ouviu falar desse conflito, provavelmente você já ouviu aí uma canção de uma banda irlandesa, U2, chamado Sunday Bloody Sunday, que faz justamente referência a esse episódio do Domingo Sangrento aí, onde mais de 23 jovens manifestantes do IRA foram mortos num confronto que começou como um movimento pacífico, pedindo, em Belfast, capital da Irlanda do Norte, pedindo a devolução da Irlanda do Norte à Irlanda. Como a rivalidade entre esses dois povos se tornou muito, muito forte, 5 dias após, inclusive, tivemos o Bloody Friday, que foi a Sexta-feira Sangrenta, que foi a vingança, né, que foi uma contraofensiva, né, o troco do IRA em relação a esse atentado, e fica essa política de toma lá, dá cá. O fato é que em 1997 surge um acordo, o Acordo da Sexta-feira Santa, onde a Irlanda do Norte
a proposta que surge é: o Reino Unido não quer abrir mão da Irlanda do Norte, a Irlanda quer porque quer ela de volta. E como não se chegou a um acordo, a ideia foi a divisão política da Irlanda do Norte, que cada uma das populações, protestantes e católicas, seja representada proporcionalmente à sua parcela de população no país. Né, que 58% da população é protestante, então 58% dos cargos políticos do país são exercidos pelos protestantes e 42% pelos católicos. Desde então, os católicos que reclamavam de preconceito, de discriminação, já reconhecem que hoje eles são representados, hoje a situação melhorou, né, melhorou bem aí para eles, tanto que no ano de 2005, né, coincidentemente o mesmo ano que o ETA, que a gente falou no início da aula, anunciou o fim da sua luta armada, foi a vez do IRA também, num ato simbólico, onde destruíram muitas armas em Dublin, capital da Irlanda, demonstrando a boa intenção. Eles destruíram armas que usaram durante décadas de guerra civil, né, de guerra com o Reino Unido também, mostrando realmente que eles estavam dispostos a abandonar a luta armada e passar por uma negociação diplomática com o Reino Unido. Né? Em 2012, um fato histórico foi quando a Rainha Elizabeth visitou Dublin, capital da Irlanda, sendo recebida ali pelo primeiro-ministro. Então, grandes amigos, de jeito nenhum, longe disso. Mas pelo menos hoje já se estabelece uma relação minimamente respeitosa e ainda não absolutamente longe de ser uma situação bem resolvida, mas agora pelo menos com mais diálogo, com mais conversa, tá? Então é isso aí, gente. Espero que tenha dado para clarear um pouco essas ideias do que é o movimento separatista, por que eles acontecem, tem os motivadores religiosos, vi de exemplo esse último aí agora, podem ser por questões étnicas ou por interesses também em torno de riquezas naturais, mas são grandes problemas que levam o mundo a conflitos, às vezes ideológicos, diplomáticos e às vezes até a conflitos armados. Deixo mais uma vez o meu abraço a todos vocês aí, tá? Agradeço a todos que acompanharam a aula até o final. Quem ficou aí até agora, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo, né, inscrever-se no canal e compartilhar a ideia com os amigos de vocês aí. Estamos fazendo tudo aí com muito carinho, pegando essa quarentena e aproveitando bastante para que vocês não fiquem sem informação, tá bom? Obrigado aí mais uma vez pelo carinho de todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!